A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria podermos estar aqui compartilhando as verdades da palavra do Senhor. Tenho certeza que a palavra de Deus não volta vazia, antes cumpre o propósito pela qual ela foi liberada. Eu tenho certeza que hoje você vai receber uma palavra viva, uma palavra da parte de Deus, uma palavra que vai te edificar, que vai te inspirar em nome do Senhor Jesus. E vamos orar. Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco. Amém? Senhor, nós te damos graça pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo a tua palavra, perceber o que vai no teu coração. Por isso, Espírito de Deus, fala conosco, ministra as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Esse é o nosso desejo. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Hoje eu quero compartilhar algo que é discutido aí pelos teólogos, o que realmente aconteceu nessa situação aqui de Saul, que foi até uma mulher necromante, até uma médium, consultar. E olha que a palavra de Deus diz, lá em 1 Samuel, capítulo 28, versículo 3. Já Samuel era morto, ou seja, o profeta da nação de Israel já havia morrido. E todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo o Israel e se acamparam em Giboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito estremeceu seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi com ele. 2 homens, e de noite chegaram a mulher e lhe disse: peço que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes que fez Saul como eliminou da terra os médios e adivinhos. Por que, pois, arma cilada a minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo sobrevirá por isso. Então é uma história muito interessante. Nós vamos continuar lendo daqui a pouco a história. Mas eu quero só falar aqui o contexto dessa história. Então, primeiro, Samuel havia morrido. Aquele que Saul poderia ir e consultar a Deus do que Deus queria fazer, se deveria ir para essa batalha com os filisteus ou não. Mas nós vemos aqui que o texto também diz que Saul ele tinha eliminado ali do povo aqueles que eram médiuns, aqueles que eram adivinhos. Isso para mostrar que já era uma coisa errada, que não deveria ir até um médium procurar ou consultar os mortos, né? E ajuntaram-se então os filisteus para a guerra. E a Bíblia diz então que o Saul ficou com medo. Então o medo é um grande problema, irmãos, porque o medo pode te levar a tomar decisões e atitudes muito contrárias à palavra de Deus. Então o medo produziu então uma ação em Saul. Primeiro ele foi consultar o Senhor, como o Senhor não respondeu, ele então foi até outro meio, outra forma, ele então foi atrás de um médium, e no caso achou aqui então uma mulher em que ele foi para consultar. E a Bíblia diz então que ele se disfarçou. Isso aí a gente já percebe o problema. Então ele está debaixo de uma grande pressão, ele se disfarça para ir até essa mulher adivinha, que fazia adivinhação, que na verdade consultava os mortos. E então ele pede para que ela adivinhe pela necromancia e quem, na verdade, traga alguém para conversar com ele. E na verdade ele estava querendo trazer Samuel para conversar com ele. Olha a história. Mas olha o que a palavra de Deus diz
sobre essa questão da necromancia, né? Levítico 19:31 diz: não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procureis para seres contaminados por eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Ok? Então não deve consultar mortos. Isso não é um princípio bíblico. Na verdade, isso é abominação diante de Deus. Lá em Levítico 20:27 diz: o homem ou a mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, e o sangue cairá sobre eles. Tamanha era a disciplina para quem decidisse ser. Entendeu? E aí no Deuteronômio 18:11-12 diz: nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Então está claro na palavra de Deus, e com certeza Saul sabia que estava fazendo uma coisa errada, mas mesmo assim ele foi. E olha, cuidado para onde você vai buscar a resposta das suas necessidades, ou diante das suas pressões. Olha, você talvez fica vendo aqui Saul, e você fala, mas eu não ia consultar os mortos, eu não ia fazer isso ou aquilo. Mas recentemente eu atendi uma pessoa que era cristã, mas que ela foi, ali pela pressão que ela estava vivendo, foi conduzida junto com a amiga para fazer um trabalho de macumba. E depois ela veio, né, e estava toda atormentada. Então veja, é muito perigoso, porque no meio da pressão, no meio da circunstância difícil, cuidado para onde você vai. Até mesmo com quem que você vai conversar, porque dependendo de quem que você pega conselhos, a pessoa pode trazer algo de engano para a sua vida. Porque é nesse momento do medo, nesse momento da tribulação, nesse momento da pressão que você fica fragilizado e você pode ser facilmente induzido ao erro. Você pode ser enganado. Um espírito de engano pode agir na sua vida e realmente trazer palavras que aparentemente sejam de Deus, mas que não são. Por isso que nós vamos ver aqui o que aconteceu nessa história aqui. Por isso que eu vim aqui advertir você, para que momentos de pressões você continue buscando ao Senhor. Sempre, sempre. Não vá em outro lugar buscar resposta, porque você pode ser enganado. E vai ser enganado. Esse é o fato. Versículo 11. A história continua dizendo: então disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faz-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, olha só, vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus. Peraí, ela viu Samuel? Ela viu um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião. Agora é um ancião. E está envolto numa capa. Olha o que a Bíblia diz. Entendendo Saul que era Samuel. Então ele entendeu. Ele, não, então deve ser Samuel. Ele concluiu. Inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul. Veja, já é um espírito de engano. Não era Samuel. Nós sabemos que não era. Por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou. Ou seja, eu estou com muita angústia. Então veja, o medo, a angústia te faz tomar decisões precipitadas, procurar resposta em lugar onde não é a resposta. Se nós saímos aqui na internet procurando resposta de qualquer um, nós podemos cair no engano também. Entende? Então temos que tomar cuidado para não sermos induzidos, enganados por espíritos malignos, pensando que isso é a resposta de Deus, mas não é. E o texto continua dizendo: porque os filisteus guerreiam, ou seja, eu estou angustiado, os filisteus vêm contra mim, e Deus se desviou de mim e já não me responde, ou seja, não tenho a resposta de Deus. Nem pelo ministério de profetas, nem por sonhos, por isso chamei para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel:
Por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e te fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo, como por meu intermédio ele te dissera, tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvir a voz do Senhor e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. O Senhor entregará também Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o acampamento de Israel, o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Veja, se ele acha que é Deus falando, então ele não tem nem fé para clamar pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, pela mudança. Por quê? Porque já foi dito, ele caiu no engano. Então, às vezes você vai até uma pessoa e a pessoa, então, traz uma palavra como se fosse de Deus, e você aceita. Você realmente vai passar por isso. Você agora mesmo vai passar pelo câncer. Veja, você foi atrás de uma resposta porque estava doente e, de repente, a resposta que você ouve é que, olha, eu te disse, você ia passar por uma tribulação muito grande. Veja, e você acredita. E aí você não tem a fé para crer. Para quê? A fé para crer que, de fato, Deus pode fazer um milagre. Deus pode mudar a circunstância. Deus pode dar a vitória. Então é muito sério quando você permite essas coisas entrarem na sua vida por causa do momento que você está vivendo, no momento da angústia, no momento da tribulação. Você vai atrás de alguém que não é a vontade de Deus que você vá. E você pode ser enganado. Então cuidado com quem você compartilha as suas lutas. Cuidado aonde você vai procurar resposta, para que você não seja enganado. E aí nós sabemos também que ali a história do rico e do Lázaro, que o rico pede para que Lázaro, pede para Abraão para que Lázaro fosse até os seus parentes para falar a respeito do inferno. E aí Abraão fala, olha, eles têm a lei, eles têm os profetas, que eles ouçam a eles, mas Lázaro não vai subir. Ou seja, Deus não traz pessoas do outro, né, do outro mundo, vamos dizer, ou ali do paraíso, para falar conosco. Nós já temos a palavra. Nós já temos a palavra que fala conosco. Já tem a Bíblia. Entende? E essa é a maneira como nós seguimos. Nós seguimos a Bíblia. Nós ouvimos a direção do Senhor por meio da palavra do Senhor e por meio do Espírito Santo dentro de nós, residente em nós, que testifica acerca da palavra de Deus. Então, essa é a nossa verdade. É ali que nós temos que buscar, mesmo nos momentos de guerra, mesmo nos momentos de lutas, mesmo nos momentos em que nós damos a resposta de Deus. A palavra é a resposta para tudo o que nós precisamos. Não cai no engano. E eu vou te dizer, e mesmo dentro da palavra, você pode, às vezes, ser tentado a cair em erros também. Tanto é que na tentação, o diabo também citou a palavra. Lembra? Quando ele disse, olha, não, pode pular daqui, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem para que te guardem. Então veja, você tem que ter muita sabedoria, e principalmente em momentos em que você está debaixo de pressões muito grandes. Não é hora de você ir para outro lugar, senão a presença de Deus e a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela confirma no seu coração. E eu sei que às vezes nós somos tentados a sair aí tentando achar uma palavra. Alguém, um pregador, alguém que possa falar aqui para as nossas vidas. E você pode cair, infelizmente, em enganos. Quantas pessoas já foram enganadas? Com falsas profecias. Com palavras que não eram para eles. Entende? Então temos que ter essa sabedoria. E eu estou aqui para guardar a sua vida. Te dando essa palavra. Para que você tome muito cuidado. Principalmente em momentos de lutas e pressões. Para não sair aí ouvindo quem não deveria ouvir. Porque você pode cair no engano. Amém? Mas eu gostaria de falar ainda mais aqui um pouco sobre Davi. E nessa história de Saul, lá na frente, Saul
realmente ele morre, né? Jonatas também morre e Israel perde a batalha para os filisteus, né? Nós vemos isso acontecer. Mas não quer dizer que foi Samuel que subiu. Não quer dizer que era Samuel dizendo uma palavra de Deus para ele. Viu? Tome muito cuidado com isso, em nome de Jesus. Mas eu gostaria de compartilhar uma história acerca de Davi, que se reanimou no Senhor, diante de uma luta também muito grande, né? Então nós vemos que, olha a diferença, né? Saul estava numa guerra, numa luta, e ele foi até o Senhor não respondeu, ele não permaneceu buscando o Senhor, foi até onde não deveria ir. Mas aqui também Davi também passou por uma luta, mas ele foi para o Senhor, e Deus falou com ele. Uau! Lá no capítulo 30 de 1 Samuel, o contexto é que Davi já tinha ali uns 600 homens com ele nesse momento, e ele estava junto com um rei chamado Aquis, e ele estava ali, e ele entrou junto com o rei Aquis para uma batalha, que entrou junto com os filisteus, e os filisteus então falaram: não, nós não queremos Davi aqui conosco. Ele foi aquele que se cantou para Saul, venceu os milhares e Davi os seus 10 milhares. E então eles já estavam prontos para uma batalha ali, contra até mesmo Saul. Mas, sabe, naquele momento, o rei Aquis falou: olha, não, podem partir, podem voltar para suas casas. Pode voltar, vocês não precisam lutar, vocês podem ir. Então eles se levantaram e foram, né? Agora o capítulo 30. Sucedeu, pois, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado, ou seja, era o lugar onde estava ali a sua parentela, as suas mulheres, os seus filhos. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, então somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ele é queimada, e as suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achavam com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativos, Ainoã, a Zezreíta, e Abigail, a viúva de Nabal, a Carmelita. Davi muito se angustiou, muito, ele também se angustiou, porque a pressão era muito grande. Pois o povo falava de apedrejá-lo, ou seja, estava correndo risco de morte, pois todos estavam em amargura, estavam tristes, entristecidos, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Aqui vem um ponto que eu quero deixar para você. No momento da luta, no momento da guerra, olha o que Davi fez. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. É nele que nós somos fortalecidos. É no Senhor que nós nos reanimamos. É no Senhor que nós encontramos forças para continuar. E eu quero dizer que o Senhor é a sua força. Em meio a lutas extremas, eu quero dizer que no Senhor você vai encontrar força para se reerguer, para se levantar, para não ficar prostrado em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar que o Senhor é contigo, Ele é a sua força, Ele é seu baluarte, Ele é o seu rochedo, Ele é tudo o que você precisa no meio da luta, no meio da batalha, no meio da pressão, no meio da angústia, no meio das tribulações. Eu quero dizer que existe um lugar onde você é reanimado, onde você é fortalecido, onde você realmente vai romper, vai avançar, vai crescer, vai passar aquela situação e vai encontrar saída em nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer que o Senhor é contigo, o Senhor é com a sua família, o Senhor é com o seu ministério, o Senhor é com os seus filhos, o Senhor é com a sua família, o Senhor é com você nessa batalha que você está enfrentando em nome do Senhor Jesus.
por mais difícil que seja, por mais angustiante que esteja a sua vida nesse momento, eu quero dizer que no Senhor você vai encontrar o ânimo. No Senhor você vai ser reerguido. No Senhor você vai ser fortalecido. Agora mesmo, enquanto eu declaro essas verdades no seu coração, você é animado, você é fortalecido, você é inspirado pelo Espírito Santo nessa hora. Você se enche de fé nessa hora para continuar a batalha e vencer os inimigos e alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. E olha o que a palavra de Deus continua dizendo. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ahimelec: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. Respondeu-lhe o Senhor. Ele não tomou decisões sem falar com o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Uau! Ele foi para o Senhor e o Senhor disse: pode ir, que você vai libertar todos. E aí o versículo 16: e descendo o guiou, eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo, fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram na terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Uau! Glorioso! Quando Deus nos reanima, quando Deus nos fortalece para continuarmos as batalhas, para irmos adiante, para não retrocedermos, para alcançarmos e tirarmos das mãos tudo aquilo que o diabo roubou. Em nome de Jesus, esse é o ano da restituição. E eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que você vai ser restituído. Tudo aquilo que o diabo roubou, Deus vai te trazer de volta, porque Deus é o Deus da restituição. Veja, Davi, ele foi à batalha, ele trouxe de volta as mulheres, ele trouxe de volta os filhos, e ainda teve despojo ainda para ele e para aqueles homens. Isso é algo poderoso. Eu quero dizer isso na sua vida. Reanima-se no Senhor, porque Deus vai trazer de volta tudo aquilo que o diabo roubou e vai te trazer ainda mais. E aquilo que os amalequitas tinham, eles trouxeram como despojo. Em nome do Senhor Jesus. Olha o versículo 20. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado. Tudo aquilo que eles levavam. Porque eles levaram até mesmo ali os seus próprios gados também. Mas aqui nós vemos o Senhor restituindo e dando ainda mais. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado e o levaram diante de Davi e diziam: esse é o despojo de Davi. Porque um homem decidiu se reanimar no Senhor. Um líder que decidiu se reanimar no Senhor. No meio da crise, no meio da angústia, vai para o Senhor. Vai para esse lugar onde você vai ser reanimado no Senhor. E com certeza você vai ver a vitória do Senhor sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é contigo. Hoje Deus traz a você um ânimo novo. Hoje Deus diz para você: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus traz alívio. Deus traz uma fé. Deus traz uma certeza ao seu coração. E eu creio, em nome de Jesus, que você vai ser restituído pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero declarar que você é fortalecido do Senhor nessa hora. Que você tem uma palavra de Deus para você hoje. Essa palavra que nós compartilhamos é uma palavra de Deus para você. Não busque em outros lugares a resposta, porque só o Senhor tem a resposta para você. Espere e não se mova do lugar enquanto o Senhor não fizer. Enquanto o Senhor não operar. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E Renata, bom dia. Você ouça depois, né,
essa palavra em nome de Jesus. E sabe de uma coisa? Eu quero declarar isso na sua vida, que você vai ser fortalecido na força do Senhor. Na força do Senhor. Agora mesmo. Enquanto eu oro, eu quero declarar que você vai ser fortalecido, reanimado no Senhor. Para as batalhas. E você vai pegar tudo de volta. Aquilo que o diabo roubou. Em nome de Jesus. Talvez a alegria, talvez roubou financeiramente, talvez roubou emocionalmente. Mas tudo vai ser conquistado de volta. E Deus ainda vai te dar mais, vai te acrescentar mais. Em nome de Jesus. Pai, nessa hora eu oro pelos meus irmãos. E declaro que eles são fortalecidos na força do Senhor e no seu poder. Eu declaro que o Senhor é por eles e é com eles. E eu declaro em nome do Senhor Jesus que o Senhor é o Deus que faz o extraordinário. É o Deus que traz o ânimo em nome de Jesus, a força em nome do Senhor Jesus. Pai, que o teu Espírito Santo, Pai, possa fortalecê-los nessa hora. Livra eles do engano, livra das setas malignas, livra eles dos ataques do inimigo. Senhor, guarda as emoções, guarda o coração deles, mas enche-os também de fé, enche-os de força espiritual, enche-os, Pai, de uma ousadia, de uma intrepidez para ir e lutar as guerras do Senhor e vencê-las em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor possa restituí-los abundantemente. Que o Senhor possa fazer milagres nesses dias. Que o Senhor possa fazer o extraordinário. Porque o Senhor é um Deus abençoador. E nós cremos que o Senhor, nessa hora, fortalece os meus irmãos. Dá a eles ânimos. Dá a eles força. Dá a eles fé para vencer as batalhas, os inimigos. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro e profetizo bênçãos do céu sobre a vida deles, milagres extraordinários. Eu quero declarar que aqueles que estão enfermos são curados, aqueles que estão fracos sejam fortalecidos, aqueles que estão deprimidos sejam levantados no ânimo nessa hora, aqueles que estão pedindo e clamando pela salvação da sua casa, eles verão a salvação, em o nome do Senhor Jesus. Pai, o Senhor é o Deus de milagre, o Senhor é o Deus do extraordinário, o Senhor é o Deus que faz coisas tremendas para a glória do Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Amém, e amém, e amém, aleluia. Irmãos, nós compartilhamos coisas tão preciosas hoje. Primeiro, nós falamos sobre Saul, que foi consultar uma mulher médium, necromante, quando não deveria. E ele então recebeu uma palavra de um espírito maligno, espírito de engano. Cuidado com quem você ouve. Ouça a palavra. E ouça homens que falam da palavra da maneira correta, em nome do Senhor Jesus. E segundo, nós vimos que Davi se reanimou no Senhor. Então, reanime-se no Senhor. E você vai ser restituído aquilo que o diabo roubou. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que bênção poder compartilhar essa mensagem com você. Espero que você tenha recebido, sido inspirado pelo Senhor. E amanhã nós continuamos falando dessas histórias bíblicas. Aleluia. Glória a Deus. Lília. Amém, Érica. Amém, Renata. Amém, Josiel. Glória a Deus. Todos vocês aqui que dizem amém, que concordam, que declaram. Isso tem poder no mundo espiritual, em nome de Jesus. E eu quero declarar que essas verdades que nós estamos ministrando aqui vai impactar o seu coração. Esse é o ano que você está sendo semeado como nunca antes. Você está recebendo a palavra. Eu sei que aqui nós vemos, os que estão aqui normalmente são aqueles que estão sempre aqui, e eu louvo a Deus por você, porque eu sei que você está cada dia recebendo. Você está sendo semeado pela palavra de Deus no seu coração, e ela tem sido regada e vai produzir muito fruto em nome do Senhor Jesus. E eu quero dizer que nós vamos até Apocalipse em nome de Jesus, hein? Estamos terminando o primeiro livro de Samuel, vamos continuar agora no segundo, né? E vamos seguindo aí em nome do Senhor Jesus. Cada história vai nos inspirar, vai nos ensinar princípios poderosos da palavra do Senhor, e vamos ser alimentados espiritualmente. O meu objetivo é que você seja alimentado pela palavra aqui, em nome de Jesus. Não deixe de compartilhar, não deixe de passar para outros aquilo que você tem recebido. Se você ainda não está no nosso grupo, entre aí na bio do Instagram e entre no nosso grupo, onde a gente passa essas lives, os links, também onde nós vamos passar os livros, 12 livros que nós estamos escrevendo aí
nesse ano, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Grande abraço, amo vocês e até amanhã, em nome de Jesus.